Deixa eu acrescentar aqui um item que eu estava devendo de questões anteriores, que é falar da potência de base zero, tá? Então, quando eu tenho zero elevado a um cara aí, tá? Quanto que dá isso? Vamos ver as diferentes possibilidades, né, para ver que tem caso problemático aí, tá? Quando eu tenho, por exemplo, quando esse n é um número natural, tá? Por exemplo, 0 elevado a 5, tá? Aqui é moleza, né? Qualquer cara elevado a 5, pela definição, né? Então vai ser ele vezes ele vezes ele, vezes, né? 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. E 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Então, tudo bem. Quando é esse caso aqui, moleza, não tem problema. 0 elevado a esse cara é o próprio 0. Agora, se o n for 0, tá? Se eu tiver 0 elevado a 0, aí a gente tem que lembrar como que a gente concluiu aquela definição, como que a gente viu a motivação para a definição do expoente zero, tá? Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu tinha feito antes, só que agora usando a base zero, para ver se pode, se não pode, tá? Então, a ideia foi a seguinte, eu chamei o zero de, sei lá, 2 menos 2, por exemplo. 2 menos 2. Tá? Então, isso aqui eu usei aquela propriedade de que subtração de expoente eu posso transformar, então, numa divisão de potência de mesma base. 0 sobre 0 elevado a 2 dividido por 0 elevado a 2. E aqui que tem problema. 0 elevado a 2, beleza, eu estou nesse caso aqui, perdão, nesse caso aqui, que é um expoente natural, é 0. E aqui embaixo também. Mas ferrou, porque eu vou ter uma divisão por 0. Tá? Se você não sabe que isso dá problema, então recomendo que você faça uma revisão desses conteúdos aqui, que isso também é lado fundamental. Tá? Isso aqui é indeterminado. Indeterminado. Opa, não coube. Portanto, 0 elevado a 0 é indeterminado. Se eu tiver n negativo, n inteiro negativo, por exemplo, 0 elevado a menos 2, tá? E aí a gente tem que lembrar de como é a definição de potência de expoente negativo. A gente inverte a base e o expoente passa a ser positivo. Então, o que é 0 vira 1 sobre 0 elevado a 2. E aqui, de novo, eu tenho problema, porque isso aqui não existe. Tá? Não existe. É diferente do indeterminado, tá? 0 dividido por 0 é indeterminado. Qualquer outro cara dividido por 0, aí não existe. Portanto, isso aqui não existe. Tá? 0 elevado a qualquer expoente negativo não existe. Então, eu só posso ter isso aqui, quando a gente fala 0 elevado a qualquer cara, é qualquer cara positivo. Porque não pode ser nem 0, 0 dá esse problema. Quando o expoente é negativo, dá esse problema. Tá? A gente ainda vai ver mais para frente, mas para a gente não vai mudar nada aqui, vocês vão ver, quando esse expoente for uma fração, por exemplo. Tá? Uma fração positiva, aí existe. Fração negativa, não vai existir também. A intenção aqui desse item 9, vamos lá, mostre que a potenciação para expoentes inteiros, inteiros negativos no caso, né, satisfaz as mesmas propriedades algébricas já enunciadas. Então tem que provar que aquelas propriedades que eu provei quando os expoentes eram naturais, também vale para quando são inteiros, no caso inteiros negativos. Né? Então vale a mesma para inteiro negativo e para inteiro positivo. Ou seja, tem que valer, a intenção é que valha para qualquer inteiro. Tá? E mais para frente a gente vai ver que essas mesmas propriedades vão valer para qualquer que seja o expoente. Foi assim que a gente viu a motivação para as definições diferentes. A gente começou lá na questão 1, falando da definição só de expoente natural. Expoente 2, 3, 4, 5. Tá? Depois a gente viu a definição para expoente zero. Tá? Cuja motivação é preservar as mesmas propriedades que já existiam antes. E agora a gente viu, na questão 7, a gente viu a definição para expoente inteiro negativo. Tá? Então, a motivação daquela definição é tal que tenha que preservar aquelas mesmas propriedades algébricas. E aí, no 9, é resumir isso tudo. Tá? Bom, a intenção de resolver esse item 9
foge um pouco da intenção do ensino médio. Não que seja difícil, e não é, mas é muito detalhista, tá? É muito técnico o negócio, muito, para usar uma palavra, né? Muito chatinho, tá? Então eu recomendo, tá? Quem não for super interessado por matemática, que não precisa se preocupar com isso, tá? Agora, se você é um aluno que curioso em matemática, né, que quer saber como as coisas, como essa estrutura lógica dedutiva é montada, aí eu vou exibir aqui a resolução dela. Eu não vou fazer, não vou ficar escrevendo, não. Vou só colar aqui para, né, para você poder acompanhar o raciocínio por sua conta. Tá? Ou se você é um estudante de licenciatura, né, ou se já é um professor, né, que está revendo os conceitos aí, então é interessante, vou deixar aqui a resolução para você poder acompanhar por sua conta o raciocínio. Então, colei aqui, aí dá um pause aí no vídeo, né, para você poder ler ou dar um print na tela. Eu vou comentar aqui só o primeiro, tá? Então, a ideia é a seguinte: considerando agora expoentes P e Q inteiros positivos, tá? Vou querer provar aquela primeira, acho que é a primeira propriedade que a gente provou, né? Que o produto de potência de mesma base, a gente mantém a base e somos expoente. Quando o expoente é inteiro positivo, aí beleza, é só a gente contar quantos tem. E depois junta tudo, né? Portanto, uma soma. Mas, e quando o expoente aqui for um inteiro negativo? Que repara, eu falei que P é inteiro positivo, Q é inteiro positivo. Então, menos P é um inteiro negativo. Mesma coisa para o Q. Tá? Mas ainda assim, quero provar que essa propriedade aqui também vale para esses outros expoentes. Tá? Que é só somar os expoentes aqui, como a gente fazia lá. Só que não dá para usar aquela definição de, de, de repetidas multiplicações. Tá? Então, aí aqui está o raciocínio da prova, tá? Aí vocês acompanham aí. E depois eu fui fazendo. Todas as outras propriedades que a gente, né, que eu citei ao longo dessa revisão, eu fui colocando aqui. Então, aquela propriedade lá da potência de potência, a propriedade do produto, enfim. Vai listando todas as propriedades aí e vê que tente provar que a mesma coisa que valia para o inteiro positivo também vai ter que valer para o inteiro negativo.